Olá pessoal, vamos ter uma aula sobre o continente asiático? Então vamos lá! Falando agora sobre a economia dos países asiáticos, a China é a maior potência industrial do mundo. A economia chinesa ultrapassou a economia japonesa, sendo o segundo maior PIB do planeta, apenas atrás dos Estados Unidos. Mas isso em termos absolutos, pois o PIB per capita do Japão ele é maior que o chinês, revelando uma melhor qualidade de vida, melhores índices de desenvolvimento humano no Japão. A economia japonesa teve um grande crescimento no pós-Segunda Guerra Mundial até os anos 80, onde foi perdendo o seu grande ritmo de expansão econômica, fazendo com que fosse, em termos absolutos, ultrapassado pela China. Algumas economias, como a Indonésia, Coreia do Sul e a Índia, além da própria China, são as economias que mais vêm crescendo no mundo desde a década dos anos 80. Observando a particularidade de países como Cazaquistão e Azerbaijão, que pertenciam à antiga União Soviética Socialista, nós temos desde os anos 2000 também uma presença entre os que mais cresceram, porque em virtude de exportação de petróleo e gás natural. Sobre as principais atividades econômicas da Ásia, a metade do continente é ocupada pela produção agropecuária, onde a agricultura é predominantemente tradicional, usando muita mão de obra e baixa mecanização. Também encontramos no continente os maiores produtores agrícolas do planeta, como, por exemplo, a China e a Índia. E ainda há uma agricultura tradicional nesses países, mas está havendo gradativamente uma modernização agrícola, pois, principalmente na China, verificamos uma grande quantidade de produção agropecuária que está cada vez mais se mecanizando e se modernizando. O arroz é o principal produto agrícola da Ásia, influenciado pelo fenômeno chamado vento de monções, também chamado de chuvas de monções, onde as planícies são inundadas no verão e no inverno há uma estiagem, fazendo com que a colheita seja feita. Também se destaca produções como trigo, algodão, milho, cana-de-açúcar e rebanhos ovinos, caprinos, bufalinos e suínos. Um detalhe, o continente asiático tem a produção de 90% do arroz cultivado no planeta. Porém, lá, tudo que praticamente se produz, se consome. Eles não são grandes exportadores de arroz. Eles são grandes produtores de arroz. Mas o arroz que eles produzem, eles acabam basicamente consumindo. Quanto à indústria e serviços, o setor que mais contribui para o PIB é o setor terciário, o setor de serviços e comércio, onde a gente verifica a mão de obra feminina tendo a sua maioria. Em contrapartida, o setor industrial tem uma maioria de mão de obra masculina. De forma geral, as economias modernas possuem
comércio e serviços com uma maior composição do PIB, tendo a agropecuária numa composição menor. Por outro lado, baixos índices de industrialização, verificado em determinados países, promovem uma alta participação na produção agropecuária na composição do PIB desses países, como, por exemplo, o Afeganistão. Verificamos aqui especificamente um exemplo dado da Arábia Saudita como sendo um país que tem uma ampla indústria petrolífera. Sobre a importância do comércio exterior, na Ásia estão alguns dos principais países comerciantes do mundo, como, por exemplo, China e Japão. Em 2016, os 10 portos mais movimentados do mundo estavam na Ásia, onde há uma concentração na China, com mercadorias transportadas predominantemente por containers em enormes navios, prevalecendo o transporte marítimo. Isso não é só particularidade da China ou da Ásia, isso é um padrão mundial. Aqui nessa foto a gente verifica o sistema de containers, que os guindastes promovem o transporte terra-navio, e aí há a interligação entre o sistema terrestre, rodoviário, ferroviário, com o sistema de transporte marítimo. Falando agora das maiores economias asiáticas, entrando sobre especificamente a economia chinesa, houve um grande crescimento a partir do final da década de 70, quando começaram a ocorrer mudanças econômicas profundas, modificando um sistema político comunista baseado na Revolução Comunista de 1949, liderada pelo líder Mao Tse-tung. Então, a partir do final dos anos 70, houve uma abertura econômica ao exterior, iniciando-se um processo de mudança conhecida como 4 modernizações: modernização da indústria, agricultura, ciência e tecnologia e das forças armadas, onde o Estado passou a aceitar a propriedade privada, onde houve também um estímulo à livre iniciativa e grandes investimentos estrangeiros começaram a entrar no país. Em 2018, já se observava 111 indústrias chinesas, empresas, entre as 500 maiores do mundo. As regiões mais modernas e industrializadas da China estão localizadas nas províncias litorâneas, as chamadas Zonas Econômicas Especiais, ZEEs, ou seja, na província de Guangdong, cidade de Shenzhen e a cidade de Xangai, sendo o principal centro econômico. Nas zonas econômicas especiais estão sediadas as principais empresas do país, como, por exemplo, as 111 empresas chinesas que estão entre as 500 maiores do mundo. Falando agora sobre a economia japonesa, o Japão foi durante muitos anos a segunda maior economia do mundo, onde, em meados da década de 90, de lá para cá, começou a ter um crescimento reduzido.
No entanto, apesar do baixo crescimento econômico desta época para cá, o Japão ainda mantém o terceiro maior PIB do mundo, onde a economia é bastante diversificada e as indústrias de alto valor agregado, ou seja, tem alto conteúdo tecnológico, com mão de obra extremamente qualificada, produzindo uma questão de alto valor agregado nos seus produtos, como, por exemplo, a produção da robótica, eletroeletrônicos, informática, automóveis, etc. O Japão possui 52 das 500 maiores corporações do mundo, e essas empresas estão pautadas nos moldes multinacionais, onde lançam suas filiais pelo mundo à procura de mão de obra mais barata para diminuir os seus custos de produção e aumentar o seu lucro. Então, inclusive, essas fábricas japonesas multinacionais encontram-se instaladas, incluindo na China, onde o custo de mão de obra é mais baixo e o Japão explora esse custo de mão de obra mais baixo da China. Aqui nós verificamos a região industrial do Japão, que vai da costa leste à costa oeste. Isso daqui promove a formação da maior megalópole mundial, a Tokaido, uma grande região extremamente urbanizada. Como podemos verificar aqui, composta pelas metrópoles de Tóquio até Osaka. O Japão é um grande importador de produtos primários. A esses produtos primários, o Japão agrega valor, exportando bens industrializados. Vou pegar um exemplo. O Japão compra ferro do Brasil. Então, ele processa esse ferro com as suas indústrias e revende em forma de alta tecnologia. Toyota, Mitsubishi, Honda, e por aí você começa a entender o alto valor agregado, onde os produtores de tecnologia são os grandes países que arrecadam bem-estar social, atividades altamente produtivas industriais, e assim os países subdesenvolvidos acabam sendo meros produtores de matérias-primas. Chegamos ao final de mais uma aula. Fiquem com Deus, pessoal. Até a próxima. Tchau.